Boa noite a todos. Já vamos começar nosso estudo de números. Hoje estamos nos capítulos 30 ao 32. Eu vou mencionar antes de introduzir algumas coisas aqui. Hoje temos apenas 8 perguntas. Acho que a aula pode ser um pouco mais rápida. E 7 voluntários. Então, só uma pessoa que vai responder a 2 perguntas hoje. Fiquei feliz com essa resposta de voluntários. Vamos continuar nos envolvendo assim. Cada vez mais pessoas respondendo as perguntas faz a aula mais interessante, na minha opinião. Então, hoje estamos falando sobre essa parte da conquista da Transjordânia. Quando falamos da Transjordânia, nós estamos referindo à parte ao lado leste do Rio Jordão. Da perspectiva do povo que morava na terra de Israel, tudo que fica do outro lado seria o outro lado, além do Jordão, o que nós chamamos de Transjordânia. E encontramos alguma interação com povos daquela região, tanto antes como durante a história do povo de Israel do Antigo Testamento e até no Novo Testamento. Jesus viaja para esse lado do Rio Jordão em alguns momentos, por exemplo. Mas sobre esses capítulos e essa questão da conquista da região, o povo ficou algum tempo na Transjordânia. Foi durante esse tempo que Moisés deu os discursos do livro de Deuteronômio. E isso no final da vida dele, provavelmente as últimas semanas da vida dele, onde ele fez uma revisão da história do que tinha acontecido, da saída do Egito até aquele momento, e ensinou várias coisas, reforçando os ensinamentos dados já no livro de Êxodo, na lei, e acrescentando mais algumas coisas sobre como seria a vida depois de entrar na Terra Prometida. Temos alguns pedaços disso em Números, mas Deuteronômio se dedica à questão de ensinamento, até o significado do livro, do nome, Deuteronômio, é segundo a lei. Então, como se fosse dar a lei novamente para a nova geração. Também durante esse tempo, eles começaram a enfrentar vários inimigos. E assim tomaram posse de uma região que depois pertenceria a 2,5 tribos de Israel. E a parte que eu tenho marcado aqui no mapa é aproximadamente a região que estamos vendo aqui. Do lado leste, começando lá embaixo, perto do Mar Morto, e subindo até depois do Mar da Galileia, que seria a região que estamos vendo hoje, e as conquistas que foram feitas para tomar posse daquela região. Outra coisa que observamos sobre essas primeiras batalhas é que foram oportunidades para ensinar algumas coisas, até para estabelecer precedentes que seriam importantes em outras batalhas depois. Como vai distribuir os despojos? Tudo fica com os soldados ativos ou dá alguma coisa para o povo? E outras questões desse tipo. Como tratar os cativos? Distinções feitas conforme o grau de inimizade, por exemplo. Deus trata os parentes de Israel de uma maneira e outros povos de outra maneira. Um povo que se envolveu tentando, de alguma forma, destruir o povo de Israel, sofre um castigo mais severo. Então, podemos observar isso, que Deus tem seus motivos de agir de forma diferente com grupos diferentes de povos. Mas estão aprendendo coisas importantes aqui, que vão ajudar quando chegarem ao outro lado do rio, para a conquista da terra de Canaã em si. Ok, com essa pequena introdução, vamos passar agora para o capítulo 30 e as perguntas sobre o capítulo 30. A primeira delas ficou para o Léo. Léo, qual seria a obrigação de um homem que fizesse voto de abstinência ao Senhor? Ele não poderia quebrar sua palavra. Ok, exatamente. Ele teria que cumprir tudo o que prometeu. Ponto final. Fez um voto. Os votos são voluntários. Deus não está obrigando alguém a fazer voto. Mas quando faz, precisa cumprir. E ele deixou isso bem claro. O homem que fizesse voto não podia voltar atrás. Qualquer coisa que ele falou que não ia comer, por exemplo, o resto da vida, agora seria pecado para ele comer. Ele estaria quebrando a promessa feita ao Senhor, esse voto feito. E a pergunta número 2, Bruno, agora falando sobre votos de mulheres.
e tem algumas regras especiais nesses casos. Então, vamos ponto por ponto aqui. Se a mulher fosse solteira, quem teria direito de cancelar o voto dela? O pai dela. O pai dela teria direito de cancelar o voto dela. Se ela fosse casada, quem poderia anular o voto? O marido. O marido. Mas, nos dois casos, tanto o pai como o marido, qual seria o prazo para eles anularem esses votos? No dia que ficassem sabendo que ela ouvissem que ela fez esse voto. E se Ok, não exatamente fizessem isso. isso, não. No dia em que ouvisse do voto, teria que tomar uma decisão. Se ele deixasse, não fizesse nada, o voto entra em validade e se ela não cumprir, ou se ele tentar cancelar depois, ele mesmo seria responsável pelo voto que ela teria feito. E se fosse uma mulher viúva ou divorciada, quem poderia anular seu voto? Ela mesma. Ela mesma poderia ou não poderia? Não, no caso, ninguém poderia anular por ela, ela teria que cumprir. Ok. Ninguém Responsável pela podia mesma. anular, ela teria de cumprir o voto. Isso no versículo 9. No tocante ao voto de viúva ou de divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Depois ele explica alguma coisa. Se ela tivesse feito esse voto enquanto ainda estava casado, naquele período o marido poderia ter cancelado. Mas agora viúva que assume um voto, uma mulher divorciada, que não tem esse vínculo nem com o pai, nem com o marido, seria na mesma categoria de um homem, independente, responsável por cumprir o voto. Agora, obviamente, alguém poderia sugerir que é uma lei diferente para as mulheres do que para os homens, e realmente é. A ideia aqui é que a mulher é, de alguma forma, dependente do homem, seja pai ou marido, e que, de alguma forma, ele estaria envolvido numa decisão, num voto dela. Então, ele teria direito, como cabeça da família, de anular uma decisão dela. Ela respeita, em submissão, a posição do pai ou do marido. Mas esse é o ponto que ele apresenta aqui, uma questão de responsabilidade e de respeitar a autoridade estabelecida por Deus. Em todos os casos, observamos que votos eram coisas sérias. E quem faz uma promessa para Deus deve cumprir a sua promessa. Algo para a gente pensar hoje. Talvez não tenhamos costume de usar a expressão voto hoje em dia, quando falamos de alguma promessa para Deus, mas até, por exemplo, na nossa conversão. Conforme diz Mateus 28, 18 a 20, nas palavras de Jesus, no ato de conversão nós assumimos um compromisso de guardar os mandamentos de Jesus. Agora, voltar atrás traz consequências. Voltar atrás significa um abandono desse compromisso que nós assumimos com ele. Ok, Emerson, você falou que tem uma dúvida. Eu não sei se eu tenho resposta, mas pode falar. Boa noite. Boa noite. A minha dúvida tem a ver com a primeira pergunta que o Léo respondeu e com essa também. Porque na primeira você colocou que o homem que fizesse voto de abstinência ao Senhor. Aí eu queria entender assim, qual que é a natureza desse voto, porque na minha Bíblia aqui não só fala voto ou juramento. Queria entender assim, o que que seria esse voto? Certo. Do que eu entendo, seria uma promessa solene, e quando ele fala de voto de abstinência, seria uma promessa que o homem faz voluntariamente, dizendo, por exemplo, eu não vou me casar. Agora não pode casar. Eu nunca vou tomar produto da uva, como fazia parte do voto do Nazireu. Então não podia fazer isso. Sabemos que alguns votos tinham prazo determinado, como o voto de Nazireu, tinha um prazo determinado. Outros votos poderiam ser vitalícios, e assim teria que cumprir durante todo o tempo. Ou seria uma promessa voluntária, e quando ele fala de abstinência, que a pessoa está abrindo mão de algum privilégio
e dizendo para Deus, eu não vou nunca fazer isso. Tinha uma família que fez esse tipo de promessa porque o pai da família exigia isso, que eles nunca iam tomar nenhum produto da uva, por exemplo. E gerações depois, eles ainda estavam cumprindo e respeitando essa decisão que foi feita pelo patriarca da família. Então, basicamente, é isso que estamos tratando em termos de votos, Emerson. Ajudou? Ah, sim, entendi. Obrigado. Ok, muito bom. Agora vamos passar para a pergunta número 3, já entrando no capítulo 31. E aqui nós temos uma batalha com os midianitas e várias perguntas sobre essa batalha que a Becca vai responder hoje. Becca, primeira questão aqui. Essa seria a última batalha sob a responsabilidade de qual líder? Moisés. Ok. Moisés vai participar de uma forma não ativa nessa batalha, mas depois disso, ele não vai ter mais oportunidade. Está chegando ao final da vida dele. Quantos homens foram enviados à batalha? No total foram 12.000 homens, 1.000 de cada tribo. Exatamente. Muito menos do que o número de soldados. Então, Deus não está utilizando todos os soldados, que são mais de 600.000. Mas, nesse caso, para essa batalha, 12.000 seria suficiente. Deus já determina isso. Quem foi responsável pelas coisas sagradas levadas para a batalha? Foi Finéias, o filho do sacerdote Eleazar, filho de Arão. Ok. Quando fala dessas coisas sagradas, observamos em algumas batalhas que eles levaram, por exemplo, a Arca da Aliança, talvez algumas outras coisas, maneiras de pedir a participação e até orientação do Senhor. E é possível que seja isso que ele está levando nesse momento. E na batalha, Beca, mataram quem? Mataram todos os homens midianitas, né, incluindo aqueles 5 reis, que eram Efe, Requem, Zur, Ur e Reba. E também o profeta Balaão. Ok, muito bom. Todos os homens, todos os reis e o próprio profeta Balaão. E vamos ter outra pergunta sobre ele depois. E pouparam quem nessa batalha? Eles pouparam as mulheres e as crianças. Eles levaram cativos, mas não mataram. Ok, exatamente. Mulheres e crianças, além dos animais e bens, mas em termos de quem, quais pessoas? As mulheres e crianças. E vamos ver um pouco mais sobre isso já em outra pergunta também. Ok, Becca, obrigado. Agora, para Jersey, pergunta número 4. Por que Moisés se indignou com os soldados depois da batalha e como foi resolvido o problema? Ele se indignou, a resposta está aqui no 15:16. Moisés perguntou: lembrem que foram as mulheres que, seguindo o conselho de Balaão, fizeram com que os israelitas fossem infiéis a Deus, o Senhor, adorando o Deus Baal, Peor. Foi por isso que houve uma epidemia no meio do povo de Deus. Ok. E daí, aí como que a outra é: agora matem todos os meninos e todas as mulheres que não forem virgens. Ok, exatamente isso. Mandou matar as mulheres e os meninos, poupando apenas as virgens, jovens e meninas, nesse caso. E, como ele falou aqui, justamente por causa do envolvimento dessas mulheres no pecado, lá no capítulo 25, que lembramos que envolvia idolatria e prostituição. Então, essas mulheres estavam seduzindo os homens israelitas a participar desse pecado. Os israelitas sofreram, mas agora Deus traz o castigo também contra as pessoas que incitavam essa desobediência a ele. Obrigado, Jersey. Agora, pergunta número 5. Emerson, 5 partes aqui sobre a divisão dos despojos. Vamos, pergunta por pergunta aqui. Qual parte do despojo ficava com os soldados que participavam da batalha? Metade dos despojos. Ok, a metade.
qual parte ficou para a congregação? A outra metade. Outra metade, ok. Já uma coisa interessante aqui, ele não cria uma regra onde todos os despojos ficam com os soldados. Mas quem fica em casa, cuidando da família, cuidando dos animais, dando apoio, talvez fazendo armas e de outras maneiras, servindo, também tem uma participação, recebe alguma coisa. Agora, de onde foi tirada a parte de Deus, que acaba sendo dado para os sacerdotes? Aí, da metade dada aos homens que saíram à guerra. Ok. Os guerreiros, e até é interessante a maneira que ele trata aqui, pelo meu cálculo, dá 0,2% dos homens e animais tomados na batalha, que seriam dedicados ao Senhor, dado aos sacerdotes. E de onde foi tirada a parte dos levitas? Da metade dada aos filhos de Israel. Ok, exatamente. E nesse caso, dá 2%. Um de cada 50. Uma coisa proporcional aqui, lembrando que os sacerdotes são uma pequena parte da família dos levitas. Mas os outros levitas seriam muito mais numerosos, então ele dedica uma parte maior dos despojos ao sustento desses outros. E quem fez aqui uma oferta voluntária, e por qual motivo? Foram os capitães, a partir do versículo 48, né? Fala que os capitães contaram os homens da peleja que estavam sob seu comando e não faltavam nenhum homem, ou seja, nenhum havia morrido na batalha. Então foi uma oferta de gratidão aí dos capitães, né, que eles ofereceram ao Senhor, porque como o Senhor foi fiel e não deixou nenhum morrer, né, na batalha. Ok, muito bom. E realmente, para não morrer nenhum numa batalha desse tamanho, é impressionante. Obviamente, Deus estava protegendo o seu povo, dando a vitória, mas também protegendo as vidas dos soldados envolvidos. Ok, obrigado, Emerson. Agora, pergunta número 6, já entrando no capítulo 32. Benita, quais tribos pediram para possuir a região a leste do Jordão? Gade e Ruben. Ok. Ele fala aqui de Ruben e Gade. Mais para frente, ele fala também da meia tribo de Manassés. Então, talvez alguns dessa tribo também participaram desse pedido, mas no começo do capítulo não fala sobre Manassés. Manassés entra depois. Sabemos que para frente, na distribuição da terra, vai ser Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, que vão habitar do lado leste do Rio Jordão. O resto do povo de Manassés, a outra família de Manassés, e as outras tribos ficam do lado oeste do Rio Jordão. Mas tem uma condição nesse pedido, e pergunta 7, voltando para Gersi, quais foram as condições estabelecidas por Moisés ao aceitar a proposta dessas tribos? Denis, eu vou responder e depois vou fazer uma pergunta. Ok? Eles poderiam se estabelecer, sim, organizar suas famílias, suas mulheres e os seus filhos, mas depois eles teriam que ir para a guerra, na conquista para as outras terras de israelitas. A pergunta, essas terras que eles estão ocupando, essas terras pertenciam a Jacó? E aí depois, com o tempo que eles ficaram no Egito, essas terras foram ocupadas por esses povos? Ok, uma boa pergunta. Jacó passou por essa região quando ele estava voltando de Padã Arã. Inclusive, foi naquela região que ele teve a luta com Deus numa noite perto do ribeiro Jaboque. Porém, não temos registro de ninguém da família de Abraão habitar nessa região. E tudo que fala sobre as promessas nunca é falado dessa parte em termos da habitação da terra prometida para a família de Abraão. Fala de Eufrates até o rio do Egito, mas não fala dessa região, que eu saiba, do lado leste do Jordão. Parece que isso foi algo que eles decidiram que queriam tomar posse
uma vez que ganharam essas batalhas, e Deus mandou para a batalha, principalmente para castigar os midianitas, que moabitas e midianitas que pecaram contra o povo lá no capítulo 25. Mas, do meu entendimento, não teria feito parte da Terra Prometida. Tanto que eles falam para o povo, aqui e mais uma vez na frente, que seria ainda possível eles receberem herança do outro lado. Então, parece que não foi o território ocupado por Jacó, nem Isaac nem Abraão, mas algo que acrescentaram nessa altura da história. Uma excelente pergunta, Jersey. Obrigado. E agora, uma pergunta na categoria de desafios adicionais para hoje. E essa pergunta aqui vem para o Josias. Já, como falei, a aula hoje é um pouco mais curta do que normal, mas estamos chegando lá. Josias, já estudamos sobre as tentativas frustradas de Balaão amaldiçoar o povo. Qual foi o papel desse profeta no pecado do povo no capítulo 25? E qual foi o castigo dele? O papel dele. O papel dele no texto não diz diretamente, não fala, não menciona diretamente no capítulo 25 o que aconteceu. No capítulo 31:16 mostra a consequência. Em Apocalipse 2:14 revela que Balaão ele aconselhou o uso das mulheres para seduzir os homens de Israel e levar ao pecado de prostituição e idolatria, o que incitaria a Deus, a ira de Deus sobre o povo. E foi o que aconteceu. O castigo, lá em 31:18, foi a morte dele. Além disso, lá em Josué 13:22, também destaca que Balaão praticava adivinhação. Ok. E é interessante que você ligou o Apocalipse para isso, que realmente reforça o ponto. Fala aqui também, no versículo 16 do capítulo 31, que ele tinha dado esse conselho. Então, que diz no Apocalipse, tem uma base aqui no livro de Números. Interessante a abordagem de Balaão. Balaão queria derrubar o povo com a palavra de profecia, com a revelação do Senhor. Só que Deus não deu esta palavra para ele. Cada vez que ele tentou amaldiçoar, saiu só bênção da boca dele. Então, não conseguiu mesmo a maldição para o povo. Então, ele ofereceu uma outra abordagem, essa tentativa, a tentação com imoralidade e idolatria. Eu creio que tem isso numa lição muito importante para nós. Devemos ter muito cuidado com questões de doutrina. Não devemos aceitar nenhuma doutrina que contraria os ensinamentos das Escrituras. Mas mesmo se fôssemos certinhos nas questões de doutrina, ainda corremos risco de cair em outras tentações. Tentações da carne, imoralidade, participação de idolatria, por exemplo. Tudo isso seria uma maneira também de cair. E se o diabo não conseguir, por meio de ensinamento de doutrina errada, ele ainda vai nos atacar por meio da carne. Então, nós temos que ter muito cuidado em todos os sentidos, de vigiar mesmo e não deixar que o inimigo tenha vantagem sobre nós. Emerson, você começou a comentar? Não sei se foi só para mim, mas quando você estava explicando, para mim deu uma travada. Você falou assim, mesmo que estivéssemos certinhos, aí depois para mim travou. Ah, tá. Eu estava dizendo, mesmo se estivéssemos certinhos em questões de doutrina, ainda temos que vigiar contra outras tentações carnais, por exemplo. Porque nós podemos falar tudo certinho, mas se estamos vivendo na imoralidade, ou de alguma forma participando de idolatria, que pode ser até avareza, como diz Colossenses 3, ainda estamos pecando contra o Senhor. Então, só sendo certinho em termos de doutrina, embora seja importante, não é a única coisa necessária. Talvez os fariseus seriam um excelente exemplo disso. Super preocupados com doutrina, mas mataram uma pessoa completamente inocente, conspiraram contra Jesus e assim mostraram uma falha muito grande na integridade deles, mesmo vigiando tanto a questão de doutrina.
Ok. Eu quero agradecer a participação de todos hoje. Como falei, a aula foi um pouco Dani. mais rápida, por ter menos perguntas hoje, talvez, e a participação excelente de várias pessoas. Acho que Emerson, você começou a perguntar alguma coisa? Desculpa interromper rapidinho. Só para. Eu dei uma pesquisada nessa última pergunta também, pensando sobre o castigo que você perguntou. Eu Sim, achei que em Números 24 tem um texto que fala no versículo 17 assim que Balaão diz, né? Vê-lo-ei agora, vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Aí tipo assim, eu entendi assim que dá a entender que Balaão não seria salvo, assim, não estaria perto do Senhor por conta da sua postura, sendo este último um castigo espiritual. Como Josias falou do castigo físico, é a morte, né? Aí eu pesquisei, talvez pode ser que esse seja um castigo espiritual, não sei se está correto dizer assim. certo. Que ele É, fala que vai ver, mas não agora, vai contemplar, mas não de perto. Talvez longe de Deus, não sei. sim, parece que é uma questão de olhar para algo que aconteceria bem no futuro, e até parece que essa questão de sair um cetro de Israel pode até olhar para a linhagem de Davi ou até talvez para Jesus, algo que Balaão mesmo não ia ver, mas ele pode ver de longe, no sentido de uma profecia olhando para o que aconteceria bem depois. E várias coisas que ele profetiza aqui, até mostrando que Israel teria domínio sobre esses inimigos que queriam, nesse momento, se livrar da ameaça de Israel. Ok. Muito obrigado a todos e boa noite por enquanto.